Programa Propósito de Vida, com Pastor Rosival Molina. Olá, bom dia. Mais uma vez estamos aqui para adorar ao Senhor com você e com toda a sua família. E hoje é exatamente sobre este tema que eu quero falar com você. Isso mesmo, sobre a importância da adoração e também sobre o inverso disso, ou seja, a murmuração e os seus efeitos negativos. Não são poucas pessoas que não entendem porque vem orando há tanto tempo e tem a impressão de que o céu está fechado, pois elas não conseguem ver as suas súplicas atendidas. Bom, sobre estas e outras perguntas que vamos meditar também na Palavra de Deus. Abra comigo no livro de 2 Coríntios 4,17, que nos diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Entenda que algumas tribulações ocorrem em nossas vidas para aperfeiçoar ainda mais o nosso caráter e a nossa adoração a Deus. Assista esta mensagem e entenda pela vida de Jó os cuidados que você deve tomar para que não aconteça a murmuração no momento em que Deus espera de ti a adoração. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não pode te tocar. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor, e Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto, quando os sabeus os atacaram e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou o outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda o outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapei para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó se levantou, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se rosto em terra e adorou e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e não culpou ao Deus de coisa alguma. Amém? Irmãos, nós estamos diante de 2 textos, um do Novo Testamento e um outro do Antigo Testamento. No Novo Testamento nós lemos o versículo 18 do capítulo 5 da Epístola de João, e a Bíblia diz aqui neste versículo que aquele que é de Deus, o diabo não toca. E aí lemos a história de Jó, capítulo 1, do verso 6 em diante, e vemos que o inimigo, o próprio Satanás, tocando nas coisas de Jó.
parece até uma contradição. Novo Testamento dizendo que o que é de Deus o diabo não toca. O próprio Deus chama Jó de meu servo. Veja lá, o meu servo. E vemos o inimigo tocando nos bens e logo depois no capítulo 2, na vida daquele homem. Parece até uma contradição, mas eu quero te dizer que qualquer outro livro nós precisamos e dependemos de interpretação, mas a Bíblia é o único livro que, além da interpretação, ela depende de revelação do Espírito Santo de Deus. E se você ler atentamente os dois textos, com calma, você vai perceber que eles respondem cada uma destas questões. No primeiro texto, a Bíblia diz que o que é de Deus, o diabo não toca. E nós vemos 5 razões por que o inimigo não pode tocar aqueles que são de Deus. A primeira razão, porque Deus é o nosso guarda-costa. Deus é o nosso guarda-costa. A Bíblia diz em Romanos 8:31 que se Deus é por nós, quem será contra nós? Então Deus, nós temos um guarda-costa. Uma segunda razão, porque temos um Cristo como fiel intercessor. A Bíblia diz no livro de João 16:22 que tudo quanto você pedir ao Pai, em nome de Jesus, Ele vos concederá. Então, se você pedir proteção, se você pedir a proteção do Pai, Ele vai te conceder em nome de Jesus. Uma terceira razão, irmãos, porque o inimigo também não pode nos tocar, porque nós somos templo do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz no livro de 1 Coríntios 6,19: não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus, e Ele tem ciúme de nós. Não há como habitar um outro Espírito. O Espírito Santo de Deus tem ciúme de nós. Uma outra razão, uma quarta razão, irmãos, porque o inimigo não pode nos tocar, porque nós temos ao nosso redor milhares e milhares de anjos que nos rodeiam. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 34, verso de número 7, que o Senhor acampa os anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Então, é uma outra razão, porque o inimigo não pode nos tocar. E uma quinta razão, irmãos, porque eu e você, nós temos promessa de Deus. E aquele que tem promessa e obedece a palavra de Deus não morre sem a promessa se cumprir. A Bíblia diz no livro de Mateus 24:35 que passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se Ele te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Irmãos, então vemos que nós temos razões que o inimigo não pode nos tocar. Então vamos para o texto do livro de Jó, esse segundo texto, e vamos tentar entender o que aconteceu, o que ocorreu nessa situação e que o inimigo, vemos ele nitidamente tocando nos bens e depois na saúde de Jó. Eu quero te dizer uma coisa: o inimigo só vai te tocar, o inimigo só vai tocar a sua vida se Deus permitir que ele faça isso. Você acompanhou aqui nesse texto que o inimigo chega numa reunião, Deus está numa reunião com os seus anjos e de repente ele chega e Deus então o questiona: de onde vem, Satanás? Eu venho de vaguear a terra, passear pela terra. E o Senhor então questiona, porque o nosso Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Ele já conhecia o que estava na mente daquele adversário. Ele falou: de onde vem? Só que ele já sabia. E ele então diz: vem de vaguear a terra. E ele então, sabendo o que estava na mente, no coração daquela situação, ele diz: veja o meu servo Jó, fiel, homem íntegro, temente a Deus e se desvia do mal. Então ali começa um diálogo. Ele diz: ele é assim porque tem sido abençoado em todas as áreas, com o seu gado, com as suas terras, com a sua família. Tira isso e ele vai te amaldiçoar. Pede então autorização. Você sabia que tem crente que não obedece à voz de Deus? Às vezes o inimigo obedece mais a Deus
do que alguns crentes, porque Deus diz não e Ele não toca, diz pode tocar, então Ele toca. Às vezes Deus nos diz não fala e você fala, Deus diz não vá e você vai, Deus diz não saia e você sai, Deus diz fica e você sai. Irmãos, é preciso obedecer, é preciso ouvir a voz de Deus. Então a Bíblia registra que ele então pede uma autorização e vai e toca no servo Jó. E nós vamos entender agora por que Deus permitiu. Às vezes você está passando algumas lutas, às vezes você está passando algumas batalhas e não entende por que está passando por isso. Você é servo de Deus, você é temente, você se desvia do mal, mas às vezes Deus permite algumas coisas. Eu vou apontar aqui algumas razões. A primeira razão, porque Deus permite o adversário te tocar, porque Ele acredita na sua fé. Deus acredita na sua fé. Ele sabe que vai ser difícil, Ele sabe que vai ter vento de um lado, Ele sabe que vai ter vento do outro, Ele sabe que vai ter uma situação adversa, Ele sabe que você vai balançar, mas Ele sabe que você vai adorar, Ele sabe que você vai ficar firme, Ele confia na sua fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Ele sabe que você pode até perder bens, Ele sabe que você pode até perder status, Ele sabe que você pode perder até família, mas você vai ficar firme, porque Ele acredita na sua fé. A Bíblia diz no livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso de número 7, que Deus não vê como o homem vê. A Bíblia diz que Deus vê o coração. Deus sabe até onde você vai suportar. Deus sabe o amor que você tem por Ele. Deus sabe o que você faz por Ele. E Ele então permite, porque Ele acredita na sua fé. Uma segunda razão, irmãos, porque Deus vai permitir algumas adversidades na sua vida. Deus vai permitir algumas situações, porque Ele quer que fique evidente o amor que você tem por Ele. Deus quer que esse amor seja manifesto. Deus quer que esse amor venha a ser revelado. Ele quer mostrar que nós servimos a Ele não por interesse, como foi o adversário, que tinha tudo lá no céu. Era anjo, um serafim, era um anjo, tinha tudo, e foi expulso porque era interesseiro. Mas Deus sabe que você o serve não pelo que Ele diz, Ele vai me servir não pelo que eu sou, mas Ele vai me servir pelo que eu sou e não pelo que eu dou. Deus quer que o seu amor seja revelado. Ele quer que a sua experiência de amor seja manifesta aqui na terra. E uma terceira razão, irmãos, porque Deus permite. Primeiro, porque Ele acredita na sua fé. Segundo, porque Ele quer que o amor dEle seja revelado na sua vida. E uma terceira razão, e essa aqui é muito importante, para identificar os adoradores e separar o adorador do murmurador. Existem dois tipos de pessoas aqui na terra. Lá de cima, Deus olha e também o inimigo olha. E existem duas coisas que eles veem aqui na terra. Eles não separam velhos de jovens, eles não separam homens de mulheres, eles não separam ricos de pobres, eles não separam graduados de não graduados, eles só separam em duas categorias. Eles separam o adorador e o murmurador. Deus, quando você adora, você chama a atenção de Deus. E quando você murmura, você chama a atenção do inimigo. Só existem essas duas categorias, irmãos. Nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Com o corpo você canta, com a alma você louva e com o espírito você adora. A Bíblia diz no livro de João, capítulo de número 4, verso de número 23, que a hora vem em que o Senhor vai procurar os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Um adorador nunca será um murmurador, e um murmurador nunca será um adorador. Agora eu vou fazer uma coisa aqui, preste bem atenção. Nós vemos aqui nesse texto que Deus então permite que Jó seja tocado pelo adversário das nossas almas. Imediatamente o inimigo sai e começa a tocar em Jó.
começa a tocar nos bens e na família de Jó. Mas eu quero te destacar, por que que o inimigo não tocou primeiro os filhos de Jó? Primeiro ele toca os bois e as jumentas, depois ele toca as ovelhas, depois ele chega um outro mensageiro e toca os camelos, e só por fim ele toca nos filhos de Jó. Existe coisa mais importante para um pai do que um filho ou uma filha? Por que que então ele não atacou primeiro? Você sabe que os atiradores de elite, eles tocam daquilo que é mais importante, eles querem matar o general, aquilo que é mais importante. Quando o inimigo quer tocar em você, ele quer tocar naquilo que te machuca, naquilo que te derruba. E por que que então ele não atacou primeiro os filhos de Jó? Atacou primeiro as ovelhas, atacou primeiro os bois, os camelos. E eu quero te esclarecer esse mistério, porque naquele tempo, no Antigo Testamento, Jó se utilizava dos animais para oferecer sacrifícios e holocaustos ao Senhor. Ele queria atrapalhar a adoração de Jó. Se eu acabar com os camelos, se eu acabar com os bois, se eu acabar com as jumentas, ele não vai ter mais o que oferecer. Vai ser reprimida a sua adoração. Ele queria transformar Jó de um adorador para um murmurador. O que é que te leva a adorar ao Senhor? Preste muita atenção nisso. Às vezes o inimigo vai tentar tirar aquilo que faz você adorar ao Senhor. Ele não vai querer te matar, antes ele quer matar a sua adoração. Se ele te matar, você vai salvo. Se ele te matar, você vai direto para o céu. Antes ele quer destruir a sua adoração. Antes ele quer que transforme você num murmurador. Antes ele quer que você seja aniquilado na sua fé. Então fique firme. A Bíblia diz no livro de João 10:10 que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que Lúcifer perdeu o céu porque se tornou um murmurador. Saiu de ser adorador. A Bíblia diz que Adão e Eva, porque desejaram uma árvore ali do conhecimento, perderam o paraíso. A Bíblia diz ainda que no livro de Êxodo, que 2 milhões de pessoas, 2 milhões de israelitas, deixaram de atingir a terra prometida, porque murmuraram, porque adoraram, porque deixaram de adorar. Eu quero te dizer que céu, paraíso para Adão e Eva, e terra prometida para aqueles israelitas representam a mesma coisa. Hoje o Espírito Santo está te deixando a terra prometida. Hoje o Espírito Santo te promete o céu. Hoje o Espírito Santo te promete o paraíso. Mas continue sendo um adorador. O que vai afastar você do céu, o que vai afastar você de Deus, é quando você deixar de ser um adorador para se tornar um murmurador. Quem adora não murmura, irmão. Quem murmura não adora. Então Deus vai permitir para que você continue adorando. A Bíblia diz aqui que no capítulo 1 e no capítulo 2, Deus contemplou a adoração de Jó. Uma quarta razão aqui, irmãos, uma quarta razão. Porque Deus permite que o adversário te toque. Porque Ele quer mostrar quem são os seus verdadeiros amigos. Deus vai revelar quem são os seus verdadeiros amigos. No capítulo 1, mesmo sem animais, mesmo sem ovelhas, sem camelos, sem bois, a Bíblia diz que Jó rasgou as suas vestes, rapou a sua cabeça, falou: eu não tenho animal, eu não tenho boi, eu não tenho ovelha, eu sou o que eu vou ofertar a mim mesmo, a adoração vai partir de mim. E o inimigo não conseguiu. Eu não sei o que estão tentando tirar, se é a sua alegria, se é o seu trabalho, se são os seus bens, mas oferte aquilo que você tem. Continue glorificando a Deus. A Bíblia diz que ele raspou a cabeça e adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz no capítulo de número 2, que o inimigo mais uma vez se apresenta numa outra reunião e continua tentando e diz: os bens, mas agora ainda tem a saúde, ele está bem de saúde. E a Bíblia diz então que ele foi acometido, falou: pode tirar a saúde, mas não tire a vida. A Bíblia diz então que aquele homem chega num ponto que tem que se coçar com cacos de telha. E a mulher dele diz: amaldiçoa esse Deus e morre. E ele diz: recebeste o bem de Deus com prazer e o mal não tem recebido. Bendito seja o nome do Senhor.
Irmãos, no capítulo de número 3, só no capítulo de número 3, quando os amigos de Jó chegam, então Jó, vendo e participando daquela situação, amaldiçoa o Deus, o dia do seu nascimento. Deus, então, quer te dizer nesta manhã, quem são os seus verdadeiros amigos na hora da prova? Quem são os seus verdadeiros amigos na hora da dificuldade? Eu quero te dizer que você tem que prestar muita atenção nisso, porque o Satanás, o adversário das nossas almas, só vai te acusar daquilo que você fez. Se você pecou, ele vai te acusar, mas às vezes alguns amigos, nem mesmo que você tenha feito, eles te acusam daquilo que você não fez. Por isso, muito cuidado com quem são os teus amigos. Uma quinta razão, irmãos, e eu já estou terminando. Deus permite, às vezes, que o adversário, que a dificuldade nos toque, para te mostrar que Ele é o único que pode transformar maldição em bênção na sua vida. Ele vai mudar o cativeiro. Ele vai mudar essa história de batalha, Ele vai mudar esta história de dificuldade. Apenas continue adorando, vai passando pela prova dando glória a Deus, vai passando pela dificuldade dando glória a Deus. Deus está contemplando. A Bíblia diz que Ele vê o coração, Ele contempla. Ele é onisciente, é onipotente, Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares, Ele está em todas as situações. Deus está contemplando. A Bíblia diz, no livro de Isaías 61:7, que em lugar de vergonha, Deus vai lhe conceder dupla honra. Deus vai entrar com providência nesta causa. Deus vai entrar com providência nessa situação. Por que que Deus te livra no meio da dificuldade, no meio da cova, no meio da fornalha, e não te livra de entrar na cova, na fornalha, na dificuldade? Primeiro, porque aquilo que parecia a sua maior derrota, Deus vai transformar na sua maior vitória. Onde havia vergonha, Deus vai entrar com dupla honra. Onde você foi humilhado, é ali que Deus vai te exaltar. Onde você achava que não podia, é ali que Deus vai te honrar. Para que os teus inimigos sejam derrotados e também para que o nome deles seja glorificado. Portanto, irmão, fica firme, continue adorando. E para terminar, por que que Deus permite que algumas dificuldades te toquem? Que algumas coisas você passe, é para que você o conheça, não somente de ouvir falar, mas para que você o conheça face a face. Ele quer ter uma experiência contigo. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 42, verso de número 2, ele diz: eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Deus sabe tudo aquilo que você está passando, mas Ele quer que você tenha uma experiência, Ele quer que você ore mais, Ele quer que você clame mais. É no meio dessa fornalha que você vai conhecer o quarto homem, você vai entender e vai perceber o agir de Deus nesta causa. Você vai dizer, como assim como fez Miriam, quando acabou de passar o Mar Vermelho: só o Senhor poderia fazer assim, só o Senhor é Deus. É nesta cova que você vai conhecer o anjo que vai fechar a boca dos leões. É nesta situação que Deus vai manifestar a glória dele. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 19, verso de número 25, porque Jó disse: eu pensei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará. Deus quer que você tenha experiência com Ele. Deus quer falar o seu coração. Às vezes você tem ouvido testemunho dos outros, tem ouvido histórias dos outros, milagres dos outros, mas Deus quer que você viva o seu milagre. Deus quer que você viva o seu livramento. Deus quer que você viva a sua experiência, porque a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Deus habita, irmãos, fique firme. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 22, verso de número 3, que Deus habita no meio dos louvores. Ou seja, ele está dizendo: Deus habita no meio dos adoradores e não no meio dos murmuradores. Independente da situação,
antes disso e depois disso, na bênção e na prova, indo para a Galileia, indo para o Calvário, continue glorificando, continue adorando, continue glorificando e exaltando o nome do Senhor. Você não está entendendo, Jó não estava entendendo nada, mas ao final, a Bíblia diz que o último estágio de Jó foi muito abençoado, ele recebeu em dobro, morreu farto de dias. As filhas de Jó, não haviam mulheres tão formosas como as filhas de Jó. Deus vai conceder tudo em dobro, apenas glorifique, apenas continue adorando, seja um adorador, não permita que nada retire a sua adoração. Eu creio que o Espírito Santo falou ao seu coração e foi possível você entender que espiritualmente existem apenas 2 tipos de pessoa nesta terra, ou seja, o adorador e o murmurador. Sabendo que o murmurador nunca poderá ser um adorador e o adorador também nunca será um murmurador. Guarde isso em seu coração e seja um adorador. O inimigo fará de tudo, criando situações para que você murmure e reclame da sua família, reclame do seu trabalho e reclame da sua própria vida. Mas ao invés disso, eu quero te desafiar nesta manhã a se tornar um adorador por excelência e que você siga glorificando a Deus por todas as situações que acontecem em sua vida, por mais difícil que ela seja. Muitas destas situações você não conseguirá entender hoje, mas com o tempo Deus mostrará o seu propósito e os milagres acontecerão. Vamos clamar ao Senhor neste momento e você siga glorificando, que sua vitória vai chegar. Pai de poder, Pai de graça, mais uma vez nos apresentamos diante da Tua presença, ó Deus, para Te louvar, para Te engrandecer, para Te glorificar, Pai, por tudo que tem feito em nossas vidas. Neste momento nós clamamos a Ti, ó Deus, para que alcance todas essas pessoas que estão nos acompanhando em seus lares, em suas casas, ó Deus, visita o enfermo, ó Pai, visita aquele que tem questões emocionais, questões psicológicas, ó Deus, vai trabalhando em todas as áreas, na área financeira, na família, ó Deus, em nome de Jesus. A Tua palavra diz que através do Teu nome, muitas coisas podem ser realizadas. Ó Deus, repreenda todo o mal sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Nós Te louvamos, crendo na Tua vitória, para a honra e glória do Teu nome. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus.